Amada igreja, eu saúdo com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iremos falar hoje sobre 3 fundamentos para servir Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós aprendemos na sua palavra que devemos testemunhar. O que é testemunhar? Testemunhar é viver a vida, uma vida transformada. E o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o Evangelho transformador. E Paulo, lá em Atos 20 e 24, quando ele está falando à igreja em Éfeso, para os anciões, ele diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do nosso Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo mostra aqui que ele tem a vida é preciosa, mas ela vai se tornar mais preciosa se cumprir com alegria o ministério, aquilo que ele recebeu do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala assim que precisa o quê? Testemunhar. Testemunhar, então, é o primeiro fundamento para nós que somos cristãos. Não adianta nada aceitarmos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e a nossa vida não ter uma mudança. Ou seja, as pessoas não veem diferença nenhuma. Então nós precisamos o quê? Testemunhar, viver o Evangelho de Jesus Cristo. E é por isso que ele toma a frente na igreja e diz dessa forma: ele precisa o quê? O Evangelho da graça de Deus, ele precisa o quê? Dar testemunho. Também um dos fundamentos importantes para a nossa vida com Jesus Cristo é o obedecer. Obedecer a palavra de Deus. Obedecer os mandamentos de Deus. E nós vemos que em Atos 5:29, Pedro, junto com os apóstolos, eles dizem assim: porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Naquela época, os homens estavam querendo proibir a propagação do Evangelho. Mas Pedro, como um homem convertido, e os apóstolos, o que eles fizeram? Eles não deram ouvido ao que os homens queriam, mas sim o que a palavra de Deus tem ensinado. Porque Jesus Cristo disse em sua palavra: ide, anunciai o Evangelho a toda criatura. Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Então, o servo de Deus, ele precisa obedecer, ele precisa ir e viver a palavra de Deus. E também nós vemos que o fundamento também é ser fiel. Todo Senhor gosta de um servo fiel. O servo fiel é aquele que obedece, aquele que observa e vive o que o seu mestre ensina. E a palavra de Deus, em Apocalipse 2:10, diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nesse versículo, em Apocalipse 2:20, nós vemos aqui uma promessa, a promessa da fidelidade, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essas palavras vêm para nós também, nós precisamos ser fiel à palavra de Deus, ser fiel aos ensinamentos da Escritura. Não adianta nós procurarmos viver um cristianismo em que o mundo não vê diferença, em que o mundo não vê transformação. E essa promessa, ela vem para os que forem fiéis até a morte. O servo de Deus deve renunciar a tudo que possa comprometer a vida cristã, ou seja, que queira atrapalhar a sua intimidade com Deus. O servo de Deus, ele tem que procurar fazer a vontade de Deus, a vontade do seu Senhor. E diz lá em Mateus 16:24, quando Jesus está reunido com seus discípulos, ele deixa uma palavra bem clara: ninguém é obrigado a servir, a seguir a ele. Mas aquele que se propõe a seguir e a servir a Jesus, deve fazer o quê? Negar-se a si mesmo.
E diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: